Oi, pessoal, meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de precessão. Esse movimento, ele não é tão popular quanto o movimento de rotação e translação, que são os que a gente mais fala em ciências, mas é um movimento que a Terra também executa. O movimento de precessão é um movimento lento e contínuo de mudança na orientação do eixo de rotação de um corpo celeste, como a Terra. Aqui na imagem, nós estamos vendo o eixo em cinza, certo? Esse eixo, ele é imaginário e ele não é fixo. Então, ao longo do tempo, ele vai mudando um pouquinho, fazendo um movimento circular no espaço e é um movimento extremamente lento. Esse fenômeno, que é a precessão, faz com que a posição dos polos celestes e dos equinócios se altere ao longo do tempo. Vamos entender um pouquinho desse movimento, então? Vamos imaginar que esse peão seja a Terra e que esse localzinho onde a gente gira ele seja o eixo imaginário. Vocês podem ver que ele não é fixo, ele acaba se movimentando de forma circular também ao longo do tempo. Então é mais ou menos assim que funciona o movimento de precessão dos planetas. O que origina esse movimento é a força gravitacional. Todos os corpos celestes realizam movimento de rotação, que é em volta do próprio eixo, e movimento de translação, que é em volta do Sol. Esses dois movimentos originam ou geram, no caso, um campo eletromagnético, que é o que faz com que cada planeta permaneça no seu lugar e não troque de lugar com o outro, enfim. O movimento de precessão, como nós vimos no slide anterior, ele é um movimento que desloca o eixo desses planetas, tá? Então, da mesma forma que o movimento gera um campo eletromagnético, dentro de cada planeta existe um campo gravitacional. Gravidade é a força exercida pelo centro desses corpos celestes que atraem os objetos ou os demais corpos para o seu centro. A precessão, ela é causada principalmente pela força gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua sobre o achatamento dos polos terrestres. Os polos terrestres, eles não são curvilíneos, totalmente curvilíneos, eles são achatados. Como resultado, o eixo da Terra, que hoje aponta para a estrela polar, a Polaris, descreve um círculo no céu ao longo de aproximadamente 26 mil anos. Ou seja, para poder fazer todo o ciclo desse movimento chamado precessão, demora aproximadamente 26 mil anos. Em alguns momentos, esse movimento vai fazer com que existam dias e noites com a mesma duração. É o caso aqui no hemisfério sul do equinócio de primavera e do equinócio de outono. O equinócio de primavera ele vai acontecer entre os dias 22 e 23 de setembro. E o equinócio de outubro ele vai acontecer entre os dias 20 e 21 de março. Então, nessas datas, nós temos a mesma duração de dias e de noites.